Olá, gente. Quero saudá-los com a paz do Senhor que ultrapassa qualquer entendimento. Eu sou a evangelista Patrícia. Deixe o seu like, deixe o seu comentário a respeito do capítulo, do último capítulo de segundo Samuel. E aqui, gente, está falando contra Israel e Judá. Porque agora Davi já há muitos anos reinava entre Israel e Judá, que formavam um só reino, né? E aí, gente, aqui no capítulo 24, Davi tomou uma decisão por si próprio, né? Como tá vendo aqui. Ele tomou uma decisão por si próprio. E a ira do Senhor tornou-se a acender contra Israel e fez Davi, elevou Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e Judá. Aí Joabe foi e perguntou assim para Davi: uai, por que você está querendo fazer isso? Para quê? Qual é o seu objetivo de estar fazendo isso? Não estou entendendo. E que Joabe era o capitão do exército, né? O Senhor teu Deus. Então ele falou assim: mas por que eu não estou conseguindo entender? Será que Deus mandou, né? Agora, ele falou assim: percorre, vai em todas as tribos, todas, e contem todos os homens. E ele pegou, o rei, a vontade do rei prevaleceu. Rose, hoje eu tô te vendo, ontem eu não te vi. A paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento, esteja sobre sua vida. Hoje nós estamos lendo o último capítulo de 2 Reis. Davi, ele fez aqui no capítulo 24, Davi fez um censo que Deus não pediu. Ele mandou fazer um censo para se auto-engrandecer. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazermos as coisas para nos auto-engrandecer. Que o nome do Senhor, Deus, seja engrandecido, né? A paz, querida. Ontem eu não vi você entrando no meu vídeo, não. Depois que eu encerrei, eu vi lá, Rose estava ao vivo. Eu até escrevi lá no vídeo, eu não te vi. Obrigado por estar aí comigo, tá, querida? Então, nós estamos no capítulo 24. Então, o que é censo? Às vezes a pessoa não sabe o que é censo. Censo sempre eles fazem quando, por exemplo, houve essa pandemia aí. Então, eles fizeram, eu não me lembro, mas eu lembro vagamente, mas já acho que eles tiveram que fazer um censo novamente para saber quantas pessoas tinham. E o censo é contar quantos homens tinha. Não precisava contar mulheres nem crianças. Ele queria saber quantos que tinha. E Joabe falou assim: para que você quer isso, Davi? Para quê? Ele falou assim: você vai correr todas as tribos, eram 12 tribos, né? E você vai de Israel até, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo, quantas pessoas tem, quantos homens tem. E aí, gente, então disse Joabe, não entendeu aquilo e questionou Davi, mas porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os capitães do exército, e eles foram e percorreram, contaram todos os homens conforme o desejo do rei. E passaram o Jordão, acamparam-se em Aroé, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer, e foram a Gileade, e a terra baixa de Odson, também foram até Dan,
e ao redor de Sidom. E fizeram, e foram a Gileade, isso eu já falei, e foram também a fortaleza de Tiro, todas as cidades dos heveus, dos cananeus, e saíram por todo sul Judá e Berseba, e saíram contando quantas pessoas tinha para cumprir o desejo do rei. Não era um desejo de Deus, mas era o desejo do rei. Ele era um servo de Deus, mas muitas vezes, claro, é evidente que nós, como seres humanos, nós erramos, né? Então, gente, aqui eles estão obedecendo. Eles obedeceram aqui. E aí, gente, assim eles percorreram toda a terra ao cabo de... Eles levaram 9 meses para percorrer e contar todos os homens, desde Dan até Berseba, né? Eles começaram a contar. E Joabe deu a soma do número do povo contado, e havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. Então, ele contou lá, e depois que ele contou, gente, ele falou assim, ó, tem 800.000 homens em Israel e tem 500.000 em Judá. Depois que eles entregaram a contagem para Davi, o coração de Davi pesou. Claro que foi Deus, né, tocando, né? Depois de haver numerado o povo, disse Davi ao Senhor, nossa, muito pequei no que fiz, porém agora ó Senhor, peço-te que perdoe a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Gente, o poder muitas vezes leva a pessoa a fazer loucura, né? E levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor através do profeta chamado Gade. E falou assim com ele. Falou assim, vai. Deus falou com ele, né? Deus falou com o profeta, agora era o profeta Gade. Tem Bíblia que fala vidente, mas é a mesma coisa. Alice, beijo! Deus te abençoe. Estou lendo o 24º livro de 2 Samuel. Muitas vezes nós queremos contar alguma coisa, né? Para nos auto-vangloriar. E aqui Davi mandou contar o povo para se auto-engrandecer. E depois que ele fez isso, o coração dele pesou. Ele falou, poxa vida, eu agi loucamente, só para contar papo, eu fiz isso. E aí Davi já viu que tinha errado. Aí, pela manhã, Deus chamou o profeta e entregou uma palavra a esse profeta para entregar a Davi. Ele falou assim, vá e dize a Davi que eu vou oferecer 3 coisas para colocá-lo em disciplina. Que ele escolha uma dessas 3 coisas que eu vou fazer com ele. Então, ele falou assim, pôs o profeta Gade falar com Davi e fez-o saber e disse, você quer 7 anos de fome na terra? Aí vai vir 7 anos, você escolhe, vai ter 7 anos de fome na terra, ou 3 meses você vai estar fugindo dos teus inimigos. Presta atenção, ele tinha que escolher 7 anos de fome na terra de Israel, 3 meses correndo dos inimigos, e depois ele falou assim, e eles te persigam, ou por 3 dias haja peste na sua terra. Você prefere que haja peste 3 dias, 3 meses perseguição do inimigo, ou 7 anos de fome? E aí, gente,
ele foi e falou com ele, e ele falou assim, delibera agora e me fala qual resposta hei de dar ao Senhor que me enviou. Só trem ruim, né? Fome, guerra e peste. Aí Davi foi e falou com o profeta Gade assim: estou com uma grande angústia no meu coração. Porém, é melhor com essa angústia cair na mão do Deus vivo do que cair na mão do inimigo. Porque mesmo caindo na mão do Deus vivo, as misericórdias do Senhor duram para sempre. É melhor que eu caia na mão do Deus vivo, porque as misericórdias de Deus são grandes do que nas mãos de homens maus. Eu prefiro cair na mão do Deus vivo. Então enviou. Ele falou que preferia cair na mão do Deus vivo, né? Então Deus enviou a peste, porque a peste foi enviada por Deus. Ele enviou a peste a Israel desde manhã até ao tempo determinado. E desde Dan, o lugar que começaram a contar o povo, até Berseba. E ali, eles passando por essa peste, morreram 70 mil homens do povo, que Deus enviou a peste. E aí, então, com esse tanto de homem que morreu no meio do povo, imagina, gente, 70 mil homens, entendendo, pois, o anjo, ele estendendo pois o anjo, né, a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor resolveu tirar aquele mal. Ele falou assim, não vou mandar. Resolveu, né? Tem Bíblia que fala que arrependeu, mas Deus não é Deus de arrependimento. Ele resolveu tirar esse mal. E o Senhor, ele resolveu tirar esse mal, porque já tinha morrido muita gente. E ele disse ao anjo que fazia a destruição, que os anjos obedecem à ordem do Senhor. Ele falou assim, agora retira a mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Eu tinha até anotado aqui na minha Bíblia que essa Araúna é o Monte Moriá. Deixa eu só dar uma conferida aqui, porque esse Monte Araúna é o mesmo Monte de Moriá, onde depois Salomão construiu o templo. E ali, gente, ele estendeu a mão e o anjo do Senhor estava junto à eira do Araúna, e vendo Davi, o anjo que feria o povo, Davi viu que o anjo feria o povo, e ele falou assim, oh Senhor, eis que eu que pequei, Davi, eu pequei. Por que o povo tem que pagar por mim? A iniquidade é minha, eu que procedi mal, eu que fiz alguma coisa para me auto-engrandecer. Por que o povo tem que pagar por isso se o pecado é meu? Falando assim, sabe? Mas Deus já tinha decidido, né? E ele questionando. O pecado foi meu e tudo, ele falando com eles. E ele falou assim, o povo não tem que pagar pelo meu pecado. E aí ele falando assim ele falou assim, e disse Davi, eu vou comprar para ti esta eira, esse pedaço em Araúna, eu ainda vou olhar aqui o nome, né? E vou edificar um altar ao Senhor, para que esse castigo
passe de sobre o povo. Então ele falou com Deus que ia fazer um altar, ia pedir o Senhor para tirar essa praga do povo, porque ele que era culpado. Eu anotei, eu até deixei aqui redondinho, olha, segundo Reis capítulo 24, verso 23, eu deixei redondinho aqui, Araúna, é o Monte Moriá, tá? E aí ele falou que ia comprar uma eira aí, né? Ele falou assim, eu vou comprar e vou fazer um altar e vou edificar nele um altar ao Senhor para que esse castigo pare sobre o povo. Deus já tinha decidido, mas aí ele falou desse jeito, né? Ele ainda não sabia que Deus tinha decidido. E quando ele foi lá comprar esse pedaço lá no Monte Araúna, ele olhou e ele queria comprar. Ele falou assim, quanto que você perguntou para aquele moço, para aquele senhor lá, o dono daquela terra, né? E ele falou assim, ele chama esse monte de Araúna porque ele chamava Araúna. E ele falou assim, por quanto que você me vende esse pedaço aí de terra para que eu possa estar fazendo um altar para oferecer um sacrifício ao Senhor? Aí Araúna falou assim, não, meu rei, que isso? Eu te dou, eu vou dar para você de presente e tudo. Davi falou assim, não, o sacrifício sou eu que vou fazer e eu não quero nada de graça, porque eu quero comprar para oferecer um sacrifício ao Senhor, e quero fazer um sacrifício, fazer um altar, porque naquela época, quando as pessoas cometiam pecados, elas tinham que oferecer um altar de sacrifício, matar um animal em sacrifício, mostrando que estava arrependido ao Senhor. E Araúna queria dar que o rei pegasse o terreno de graça, né? E ele falou, de jeito nenhum. E ele falou assim, e a Araúna ainda falou com ele assim, ainda dou ao senhor os bois para o senhor sacrificar. Se fosse uma pessoa egoísta, materialista, daí que eu vou fazer, né? Ele falou assim, não, eu que vou fazer o sacrifício, então eu quero comprar. Ele comprou tudo, ele comprou os bois, comprou tudo para fazer o altar. E tudo isso, né, que ele tinha comprado para fazer o altar de sacrifício, de arrependimento ao Senhor, tudo isto, o rei, ele deu a Araúna, o monte de Araúna, né, pertencia a Araúna, né, por isso que falava monte de Araúna. Davi comprou. Davi aí mostrou honestidade. E um servo de Deus tem que ser honesto. E ele foi, e tudo isso, e Araúna deu para ele, mas ele pagou, como um rei, ele pagou tudo. E deu um preço, ele falou assim, é justo eu comprar. E Davi foi e comprou a eira, né? Eu entendo que eira é um pedaço de terra. Ele comprou os bois também. E também comprou também, precisava da lenha, né, gente, para fazer todos os aparatos para fazer um altar para sacrificar aqueles bois como oferta de sacrifício. E ele deu, eu não sei, olhando hoje, que eu não tive curiosidade de olhar quanto que vale cada ciclo, mas eu já olhei, mas eu esqueci, tem bastante tempo que eu já olhei. Mas o Davi pagou 50 ciclos pelos bois e pela terra. Eu creio que que seria um bom dinheiro, 50 ciclos de prata que ele pagou para Araúna para fazer esse sacrifício, para que essa peste saísse do meio desses homens, do povo de Deus, porque o povo estava morrendo por causa
dessa praga aí, dessa peste aí. Então, gente, o Davi fez esse sacrifício aí no capítulo 24. Ele fez e ele falou assim, ele chegou, ficou muito arrependido e ele comprou na mão de Araúna, e ali, quando ele comprou tudo, ele levantou um altar, fez um altar ao Senhor, um altar, e ofereceu ali o holocausto, o sacrifício. Ele matou aqueles bois, né? Ele ofereceu, ele fez oferta de sacrifício e oferta pacífica ali naquele altar. Assim o Senhor aplacou, o Senhor parou, ele cessou aquele castigo sobre Israel. Porque ele queria era se auto-engrandecer. Ele queria saber quantos homens tinha para falar, nossa, eu sou rei de... Em Israel tinha 800 mil homens. Em Judá tinha 500 mil homens. Nossa, eu sou rei de 1 milhão e 200, como é que é isso mesmo? 1 milhão e 300, 1 milhão e 300 homens, né? E 300 mil homens. Então, eram muitos homens. Então, era para se auto-engrandecer. É diferente de um outro censo que Deus mandou fazer. Aqui Deus não mandou Davi fazer isso, porque a questão de Davi era se auto-engrandecer. Nós temos que tomar muito cuidado que toda honra e toda glória deve ser dada a Deus. O que nós sabemos, a sabedoria que nós temos, a inteligência que o Senhor nos dá, pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor. Então, tudo que eu fizer nessa terra, eu tenho que dar graças ao Senhor. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós devemos render graças ao Deus vivo. E aqui, Davi, quando ele caiu em si, depois que ele terminou de fazer o censo dos soldados dele, fazer o censo. Eu falei assim, nossa, o que eu fiz? Uma vez aconteceu isso comigo, sabe? Em um culto, eu queria contar quantas pessoas tinham, e Deus falou comigo, não conta. Porque o ser humano, ele é muito perigoso esse auto-engrandecer. Às vezes o ser humano se auto-engrandece tanto que ele fica achando que é Deus. Eu já vi uma entrevista com o Neymar falando assim, a gente fica tão assim, porque o Neymar é de origem evangélica. Tanto é que ele perguntou para a mãe dele assim, qual era o presente que ela queria. Ela falou assim, me dá um ônibus para me levar os meus irmãos à igreja. Então, a princípio, o Neymar colocava uma faixa escrito Jesus e tudo, depois ele parou com tudo isso, né? Começou a fazer loucuras. Mas não estamos aqui para julgar ninguém, não. Aí, gente, ele falou assim que a fama é muito perigosa. Porque a pessoa, ela fica tão famosa que ela se acha um Deus. E tudo nós dependemos de Deus, gente. Morreu, acabou. A vida é um sopro. Nós vivemos muito pouco na Terra para ficar nos auto-engrandecendo. Precisamos estar com o nosso pé no chão e pensar o quanto que nós dependemos de Deus. Porque tem um salmo que está escrito, se não me falha a memória, é o 134. Ele diz assim que o Senhor, de uma maneira impressionante, nos teceu no ventre da nossa mãe. Que lindo, gente. Assim, é muito bonito, né? De uma maneira, assim, é inexplicável. Como que Deus... Dá para explicar o encontro de um óvulo com espermatozoide? Não dá.
É só Deus. Alguém sabe a receita da chuva? Sabe. Muitas pessoas tentam ser mais do que Deus. Coitadas. Elas não conseguem nem fazer receita para viver mais. Para ter a vida eterna. Jesus já fez isso por nós. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele nos garantiu a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, meu amado e minha amada, quem somos nós? E quando Davi procedeu dessa maneira, ele pecou contra Deus. Que às vezes as pessoas querem fazer as coisas para se auto-engrandecer. E quando nós estamos fazendo coisas para nos auto-engrandecer, Deus corta o nosso tupete, viu? Deus quebranta o nosso eu. Aquele que tem temor de Deus. Aquele que não tem temor de Deus, vai. Porque Deus só trata com aquele que tem o Senhor como Deus. Então, eu creio que aí se nós estamos, eu sou eu quem faço, eu sou melhor, eu sou o melhor. Nós não somos, irmãos. Nós não somos. Em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus. Ainda bem que Davi se arrependeu, né? Porque aqui, sabe quem entrou no coração de Davi aqui nesse 2 Samuel, capítulo 24, o último capítulo aí? Entrou no coração dele o orgulho. Ele estava muito orgulhoso. E como não estava em guerra, estava em paz, ele já era mais velho, ele pegou e inventou essa moda de mandar Joabe contar o povo para se auto-engrandecer. Nós temos que tomar muito cuidado para não nos auto-engrandecer, mas em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, me segue lá. Eu sou Patrícia Regina Flores de Maia. Muito obrigado. Beijo, beijo, beijo. Graças ao Senhor. Eu louvo o Senhor por esse último capítulo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero falar com você. Leia a Bíblia. É o livro mais, como é que fala? O livro mais moderno da Terra. Mais novo da Terra. A Bíblia não é um livro ultrapassado. Gente, brigadão. Deus abençoe. Beijo, Alice. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Beijo, Rose. Deus abençoe. Tchau.